Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Melhor dia, melhor tarde ou melhor noite. Não sei o momento que você vai estar vendo essa mensagem, né, do Cristo ressuscitado, mas que todos tenham uma palavra maravilhosa nesse exato momento, tá bom? Deixa eu me apresentar para meus amados irmãos, aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça, tá bom? A minha página é essa que vocês estão vendo aí, não só no Facebook, como também no YouTube, tá bom? Desde já, quero agradecer meus irmãos, minhas irmãs, e se inscrevam lá no canal no YouTube, é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, né? Vá lá, se você se sentir no coração de se inscrever no canal no YouTube, você pode lá se inscrever, ativar o sininho, né? Porque não adianta só se inscrever, se inscrever e assinar ativar o sininho para que assim o YouTube mande novas mensagens quando for sendo colocada no canal no YouTube, tá bom? Agradeço muito a sua compreensão. Você fazendo isso, se inscrevendo no meu canal no YouTube, você já está ajudando, contribuindo para que esta mensagem do Evangelho da Graça chegue ao coração de mais pessoas, tá bom? Então, nesse exato momento, nós vamos para o assunto da palavra de Deus, esta palavra que liberta, que transforma, que nos purifica e que tira a nossa mente do sistema religioso. E hoje vai ser um tema muito bom, com uma eficácia tremenda. O nome desse tema, desta palavra, é mais ou menos assim. Como é que é o tema? Cristo é mesmo o fim da lei? Uma pergunta. Né? Uma pergunta meio que, para a gente ficar assim meio que suspense, né? Cristo é mesmo o fim da lei? Nós vamos descobrir isso de acordo com a palavra de Deus, né? Vamos ver se de fato Cristo é ou não é o fim da lei. Então, esse é o tema. Você que já está chegando conosco aí, já está nesse exato momento, você já pode ir compartilhando com seus amigos, com suas amigas, colocando no grupo de WhatsApp, nos grupos em Facebook, no YouTube, enfim, aonde você puder compartilhar essa mensagem, eu tenho certeza que Cristo trabalhará mais rápido para poder alcançar essas almas que ainda estão no sistema religioso, ou melhor dizendo, para tirar os eleitos do sistema religioso. E todas as mensagens que eu levo da parte do Cristo ressuscitado, eu quero dizer aqui para todos meus amados irmãos, tanto os meus irmãos da graça, como ainda aqueles que estão no sistema religioso, eu não ataco, eu não confronto os eleitos de Deus que estão no sistema religioso. Não é. Eu prego o Evangelho da Graça para aqueles meus irmãos e as minhas irmãs que são eleitos de Deus, que ainda estão no sistema religioso por falta de conhecimento, por ter ignorância em relação à Bíblia. Eu prego para essas pessoas, para que esta mensagem ela vá até essas pessoas e elas sejam tiradas desse alçapão, desse sufoco, desse sistema corrupto que é o sistema religioso, tá bom? Nós sabemos que o sistema religioso, os pastores que pregam as escrituras sagradas e conhecem as escrituras sagradas e sabem que pregam errado, que fazem as coisas erradas, eles se acertarão com o Criador. Eu não prego para eles, porque eles sabem que pregam errado. Eu prego o Evangelho da Graça para aqueles que não conhecem as verdades, o Evangelho da Graça, e são manipulados por esses cães, tá bom? Eu não prego para quem está predestinado a ser um filho da perdição. Eu prego para os eleitos que ainda não estão em graça e ainda, porém, estão seguindo homens. Talvez por falta de conhecimento, ignorância, enfim. Mas vai chegar um momento que eles vão acordar, assim como eu acordei e assim como outros irmãos que já pregam o Evangelho da Graça, acordou um dia. E hoje estamos aqui anunciando a graça do Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Então hoje nós vamos crescer mais uma vez, nós vamos crescer em graça e conhecimento junto com meus irmãos. Então comentem, fiquem à vontade, prometo a meus irmãos que no final dessa mensagem responderei o comentário de todos os meus irmãos. Então compartilhe bastante essa mensagem com seus amigos, com suas amigas, tá bom? Vamos para o tema deste exato momento, né? Da palavra do Senhor. Eu estou com a Bíblia em mão. Nós, pregadores da graça, gostamos muito de examinar as escrituras, porque é o correto, né?
pregar de fato o que está nas Escrituras e não fábulas de homem, não conhecimento de homem, porque conhecimento do homem não edifica nem a si próprio. O que edifica é a palavra que transforma, é a palavra que liberta a nossa mente do sistema religioso. Então, se tratando-se da palavra, que a palavra é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e a própria palavra é o Cristo ressuscitado, que está na minha e na tua vida através do Espírito Santo, tratando-se da palavra, nós vamos então para a palavra. Eu estou com uma Bíblia para que você possa perceber, ó, isso aqui é uma Bíblia. Então você que está acompanhando comigo essa live, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essas verdades para ver se de fato é ou não é verdade o que vai ser dito nesse exato momento. Gostamos de pregar o que está na Bíblia, o que está na palavra. Nós aqui não pregamos doutrinas de homem nem conceito de homens. Nós aqui apenas mostramos as verdades do Cristo ressuscitado que está na palavra. Mostramos as verdades daquele que morreu há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário, pagou um preço muito grande, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu e você tenha paz, tenha descanso, tenha liberdade. É isso que nós fazemos nas nossas mensagens. Nós aqui não contamos história de carunchinha. Aqui é Bíblia, aqui é a palavra. Romanos capítulo 7 e versículo 6. Esse é o versículo, é o capítulo e versículo que é o tema para abrir essa mensagem nesse exato momento. Então, enquanto você pega a sua Bíblia e pega uma caneta, de preferência, se caso você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser notar em um caderninho ou notar assim no lado da sua Bíblia, fica a critério. Geralmente, eu gosto muito de notar as passagens bíblicas, principalmente em relação a esses assuntos. Pego uma canetinha vermelha, eu noto ali, eu grifo embaixo e fica muito mais fácil para mim dividir as bênçãos espirituais com meus irmãos. Então pegue a sua Bíblia, essa Bíblia que você, principalmente você do sistema religioso, que não tem costume de ler as Escrituras Sagradas, de examinar as Escrituras Sagradas, você que quer pregar, que quer ser pregadora, que quer ser pregador, que quer ser pastor, que quer ser pastora, mas não gosta de estudar as Escrituras Sagradas. E de antemão quero só te dizer que nesse novo pacto, na nova aliança, não tem pastor, não tem pastora, não tem nada disso. Só existiu um único pastor, né, verdadeiro, que foi Jesus de Nazaré. E hoje ele é o Cristo ressuscitado. Ele é o nosso rei que habita no nosso coração. Então hoje nós somos o corpo de Cristo e o Cristo é o cabeça. Ô glória, que maravilha. Então Romanos capítulo de número 7, versículo 6 diz assim. Está preparado para saber se de fato Jesus é o fim da lei? Vamos descobrir essas verdades na palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que estivéssemos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu creio que você acompanhou comigo essa leitura que eu acabei de fazer aí na sua residência. Então preste muito bem atenção. Olha o que está dizendo em Romanos capítulo 7, versículo 6. Observa. Mas agora temos sido libertos da lei. O apóstolo Paulo fala naquele período, há quase 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, posso se dizer assim, ele já dizia, mas agora fomos libertos da lei. E essa lei, no decorrer dessa mensagem, nós vamos aprender que lei é essa. Porque tem pessoas por aí que dizem que não vivem na lei, que pregam a graça, mas vamos descobrir se de fato é verdade. Então, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi na cruz do Calvário, que ele aniquilou a lei, que ele cumpriu todas as coisas, ele já libertou os romanos, não só os cristãos que estavam em Roma, como toda a nação de Israel, e nós que estamos depois do ano 70, já nascemos libertos da lei. Nenhuma lei há mais sobre nós. Mas vamos esquecer esse assunto, vamos à parte, para a gente entender de fato o que as Escrituras falam. Aqui não sou eu que estou inventando, eu estou lendo o que está nas Escrituras. O problema é que o sistema religioso não mostra isso para o povo. E é por isso que há essa confusão. Então, Romanos capítulo 7 e versículo de números 6
Diz assim: mas agora temos sido libertos da lei. Olha, mas agora, o verbo agora lá está no presente. Fomos está no passado. Fomos libertos da lei. Já naquela época, o apóstolo Paulo já estava dizendo que nós já fomos libertos da lei. Por que nós somos libertos da lei? Olha a continuação do texto. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Ou seja, nós fomos mortos para aquilo que nós estávamos retidos. Nós fomos mortos para a lei. Não vivemos mais para a lei. Por quê? Porque tem um outro propósito, um outro objetivo. E na continuação do texto vai dizer assim: para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Deixa eu explicar para você aqui. Essa velhice da letra que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é o apóstolo dos gentios que prega para a igreja, ele está falando... Perdão, meu, vou tomar aqui um golinho de água aqui para a gente continuar a meditação nesse exato momento. Essa velhice da letra aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando da antiga lei, que ficou velha, da antiga aliança, da lei de Moisés. Então agora nós vivemos em novidade em espírito e não na velhice da letra. Eu acredito que você está entendendo. Então estou explicando com calma, né, com clareza, como sempre faço nas outras minhas mensagens, porque a intenção aqui é que nós aprendemos e crescemos em graça e em conhecimento. Não adianta eu falar aqui 10.000 palavras bonitas e você não entender nenhuma. Eu prefiro falar uma única palavra no meu idioma, no meu dialeto e com a simplicidade para que todos entendam, do que falar 10.000 palavras e ninguém entender. Isso é fato, tá bom? Então isso é maravilhoso. Vamos continuar sobre a palavra do Senhor, tá bom? Vamos crescer em graça e em conhecimento. Vamos lá. Então, na continuação, em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e versículo 5, vamos ver o que está escrito em relação a isso aí, sobre a lei. Se de fato Jesus foi ou não foi o fim da lei, né? 2 Coríntios, vamos lá. Aqui é Bíblia, tá, meu irmão? Estou com a minha Bíblia aqui na frente, aqui, ó. Breve. Tenho certeza que Cristo Jesus há de me dar condição para colocar aqui no meu lado um telão. Ao mesmo tempo que eu estiver fazendo a leitura do capítulo e versículo bíblico, você vai estar acompanhando comigo na sua telinha as verdades do Cristo ressuscitado, tá bom? Breve, isso há de acontecer. Porque aqui nós pregamos a verdade, aqui nós não temos esse negócio de querer falar sem mostrar nas Escrituras. Aqui a gente fala mostrando nas Escrituras. 2 Coríntios, capítulo de número... 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e versículo 5. Olha o que está dizendo as Escrituras, a palavra do Senhor. Vamos lá comigo, acompanhe lá para você ver. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Essa palavra fortaleza aqui, o sistema religioso fala de seres espirituais, que fala de demônio, coisa do tipo. Mas aqui nas Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, não é disso que fala. Fala de um outro assunto. É por isso que é bom você ler o texto e o contexto e saber do que as Escrituras realmente estão falando, para depois nós não levarmos uma outra ideia e colocar coisas que não estão nas Escrituras. E eu sempre costumo dizer às pessoas que a palavra do Cristo ressuscitado, ela por si só é revelada. Ela mesma é interpretada. Não adianta eu querer colocar o meu conceito, a minha visão, a minha lógica. Não. A palavra do Cristo ressuscitado que é encontrada nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, que é o Evangelho da Graça, quando nós lemos, o Espírito Santo que habita em nós dá a revelação da graça daquilo que está escrito e não aquilo que eu quero. Não adianta eu forçar o texto e querer colocar na minha vida. O sistema religioso é especialista em fazer isso. Pegar coisas que não tem nos escritos e trazer para nossas vidas. E aí não funciona. Nós precisamos fazer
falar só aquilo que está nas Escrituras é o suficiente, porque é a palavra que o liberta. É por isso que no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta das fortalezas, da religião, da lei de Moisés? É a palavra. E quem é a palavra? É o Cristo ressuscitado que está na minha e na tua vida. Eu vou ler novamente 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala assim: porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, é isso que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos em Corinto. As armas da nossa luta, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não é conhecimento humano, não tem nada a ver com a carnalidade, mas sim poderosa em quem? Em Deus. A nossa arma é poderosa em Deus. E que arma é essa? É a revelação do Evangelho da Graça, que destrói toda e qualquer fortaleza. Então, o Evangelho da Graça, que é fortalecida, então, essa arma que a gente tem em mão, que vem do Criador, que vem de Deus, ela destrói as fortalezas. Que fortaleza é essa aqui, João Rodrigues? É as fortalezas da lei de Moisés, é as fortalezas do conhecimento humano, é a fortaleza das religiões que existiu tanto naquela época como nesse período, como nesse tempo. Enquanto eles vêm dizendo que você tem de fazer campanha, que campanha não tem nem no Antigo Pacto, nem no Novo Pacto, você está entendendo? As Escrituras falam que isso não existe. Então, quando eles vêm falar de Páscoa, isso não existe mais para nós. Isso era da antiga lei. Quando eles falam de batismo de João Batista, é da antiga lei. Quando eles fazem jejum, isso é da antiga lei. Isso tudo é fortaleza do ensinamento judaico, da velhice da letra, que a lei de Moisés o praticou a vida toda naquele período e foi uma dificuldade. Então, quando o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele está falando disso aí, que a graça de Cristo Jesus que está na minha e na tua vida e na vida daqueles cristãos daquela época era para destruir essas fortalezas. O entendimento da antiga lei era para ser destruído pelo poder da revelação do Evangelho da Graça, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Olha o que diz o versículo 5. Destruindo os conselhos, em outras traduções diz, destruindo o conhecimento, né? É isso que está falando em outras colocações. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda e qualquer lei, da lei de Moisés, rudimentos da lei de Moisés, que se levanta contra Deus, ela é destruída com o Evangelho da Graça. Lá na frente você vai entender o que eu estou falando aqui nesse versículo. Na continuação diz assim: e levando a cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, todo o entendimento daquela lei de Moisés, ela passa a ser cativa a Cristo. Porque Cristo, ele é a revelação da graça em nossas vidas. É isso que muitas das vezes o sistema de religioso não entende. Então, eles dizem que vive a graça, que eles pregam a graça, mas eles pregam o dízimo, que é da lei de Moisés, eles pregam a subida no monte, que é da antiga lei, mas diz que pregam graça. Eles pregam batismo, que é da antiga lei, mas diz que estão na graça. Então isso tudo é obra da lei. Então nós que estamos em Cristo, não vivemos mais debaixo da lei. Mas eles pregam. Vocês pregam. Nós pregamos graça, nós pregamos a pura graça. Nós estamos na graça. Quando você chega dentro desses templos feita por mão de homem, que não é feita, não é templo de Deus, Deus não habita ali, porque em Atos dos Apóstolos está bem claro, capítulo 7, versículo 48, está bem claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas eles dizem que aquilo ali é o templo, isso também é lei de Moisés, e diz que estão pregando a graça. É impressionante como eles tropelam nas suas próprias colocações. E quando a gente vem nas redes sociais que abre as Escrituras Sagradas e mostra capítulos e versículos para eles, eles ainda têm a coragem de ir lá e comentar, chamar a gente
é de herege, de falso profeta, de um falso crente, coisa do tipo. Mas eles não têm coragem de vir nas redes sociais e pregar e mostrar para as pessoas que nós estamos errados. Mas a gente vem aqui, nós pregadores e pregadoras da graça, vem na internet, bota capítulos e versículos e mostra lá. E se tiver algum, nesse exato momento, algum do sistema religioso assistindo essa live, eu quero te dizer, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Fique à vontade, pegue a caneta e o caderno e note o que eu estou falando nessa noite, nesse exato momento. Não sei o momento que tu vai estar vendo também esse vídeo, mas quando você estiver vendo, verifique primeiro nas escrituras se está sendo pregado a verdade, para depois você fazer o seu comentário. Seu comentário pode sair no ato de tolice com ignorância ou pode sair de sabedoria, mas de antemão vou te antecipando que o homem, ele tropela nas suas palavras quando ele pronuncia a palavra antes de ouvir. Então, antes de pronunciar alguma palavra em relação à minha pessoa, eu quero te dizer, examina primeiro as escrituras, porque o que liberta, o que transforma o homem é a palavra do Cristo ressuscitado. É isso que transforma a nossa mente, ó. A nossa mente, aqui, ó. Quando eu resolvi pregar o Evangelho da Graça como é, o meu compromisso é com Cristo. E pregar para os eleitos que ainda estão no sistema. Eu não estou aqui pregando para filho da perdição, não, meu irmão. Porque tudo está no projeto do Senhor. Você está entendendo? Eu não vou perder tempo com isso. E também, muitas das vezes eu vejo irmão até debatendo com A ou com B. Eu também não debato com ninguém. Sabe por que eu não debato? Porque as escrituras não me aprovam em questão de debate. Agora, se vir para o meu território e tiver comigo, aí eu abro as escrituras e nós vamos se alimentar da graça. Caso contrário, nada feito, né? Na continuação, entendemos essa passagem aqui, né? Então vamos lá, mais um capítulo da palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos lá para esta verdade? Enquanto isso, enquanto estou procurando aqui o capítulo e o versículo, faço questão de ler com meus irmãos para mostrar que de fato é verdade o que está sendo dito nesse exato momento. Você vai compartilhando com seu amigo, com a sua amiga, nos grupos do WhatsApp, Facebook. Se você sentir no seu coração, vai lá no YouTube, né? Se inscreva no meu canal, é a expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Ative o sininho para quando chegar novas mensagens, o YouTube mandar para você a notificação e com isso o Evangelho da Graça vai sendo expandido. Lá também tem outras mensagens maravilhosas como essa que está sendo ministrada nesse exato momento, tá bom? Romanos capítulo 10, versículo 4. Vai notando aí. Vai crescendo em graça e conhecimento. Vamos crescer em graça e conhecimento. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Olha quem é o fim da lei. É Cristo. Eu acredito que está escrito assim na minha e na tua Bíblia. Na Bíblia dos pastores do sistema religioso também está escrito isso. Mas quando a gente vai nesses templos feitos por mão de homem, na verdade, eu não vou. É quando eu ia. A gente chegava lá e só via lei, só coisa do Antigo Testamento. Nada da graça. E aqui está sendo pregado a graça. Então, o fim da lei é Cristo. Para quem? O fim da lei. Será que o fim da lei em Cristo é para todos ou para aqueles que apenas crêem? Porque algumas pessoas pensam que Jesus veio para todo mundo. Não, porque está escrito nas escrituras que Jesus veio para todos. Jesus não veio para todos. Ele veio para todos aqueles que nele crê. Os que não crê, ele não veio. Ele não veio para aqueles que não crê. Ele não veio, Jesus não veio há 2000 anos atrás nesta terra para salvar os filhos da perdição. Ele não veio. Ele veio nesta terra, há 2000 anos atrás, para salvar os eleitos. De que forma? Salvar os eleitos do sistema religioso. Salvar os eleitos na mente. Para tirar os eleitos de Cristo debaixo da lei. Tirar debaixo da maldição, da lei de Moisés. Porque no Espírito, nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Depois você confirma lá essa verdade. É isso, ele veio. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, automaticamente eu entendo que o fim da lei, para mim, está em Cristo. Se eu não creio que o fim da lei é Cristo, automaticamente eu ainda estou na letra. Eu estou na velhice da letra, como diz em Romanos capítulo 7, versículo 6 e versículo 8 que a gente leu ainda agora.
versículo 7, perdão. Então, quando nós pregamos as obras da lei, mostramos que ainda nós não entendemos que Cristo foi o fim da lei. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 4, está bem explícito, está bem explicado. Claro que só entende isso aqui quem tem os olhos iluminados, quem lê com entendimento, quem está no ministério do Espírito, quem entende que o Espírito Santo está no coração, que entende que nós somos a igreja, que nós somos o corpo de Cristo, aí entende essa revelação. E aí a gente passa a viver em graça. E o que é graça, irmão João Rodrigues? Graça é favor imerecido. O Senhor fez um favor a qual nós não merecia. Ele foi na cruz do Calvário para pagar um preço, e um preço muito grande, a qual eu e você não tinha condição. Mas aí ele foi lá, pagou a dívida e acabou. Hoje nós estamos em Cristo. Por isso que as Escrituras falam que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Por que nova criatura? Porque agora nós estamos no ministério do Espírito e não na velha criatura que era a lei de Moisés. Então Romanos capítulo 10, versículo 4 fala: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o primeiro passo aqui para se entender esse versículo é se crer. Se você crê, se eu creio no Cristo, o fim da lei, finda. Não existe mais lei sobre mim, sobre você. Mas quando você vai em um templo religioso e vê lá pessoas pregando dízimo, ele não creu no Cristo, porque está pregando o dízimo. E o dízimo está na lei de Moisés. Uma próxima mensagem, provavelmente, vou falar desse tema, sobre o dízimo. Porque eles não, mas o dízimo está antes da lei. Se tu está te respaldando na passagem lá de Abraão, eu quero te dizer logo de antemão que o dízimo que Abraão deu ao Senhor não foi dos seus recursos, da sua lavra, não. Foi de uma guerra, foi despojo de guerra. Mas isso é um outro assunto. Vamos deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Eu só quero te provar que você que diz que prega a graça, e quando a gente chega nesses tempos você está falando de dízimo, quero dizer a você que você está pregando a lei. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10 é da lei. O dízimo não é para nós que estamos no Brasil, não é para a igreja, é para a nação de Israel. Nação no singular, não é no plural. Eu quero que você entenda isso aí. Na verdade, nem quero que você entenda, só vai entender se o Espírito Santo quiser te revelar. Se você for um escolhido, for um eleito, você vai entender. Caso contrário, não adianta. Nós estamos aqui na função de anunciar o Evangelho da Graça. Quem convence é o Espírito Santo. E esse versículo é tão rico, aqui em Romanos, capítulo 10, o versículo de número 4, que o fim da lei é só para aqueles que crê. Então eu, como creio em Cristo, no Cristo ressuscitado, não tem mais lei sobre mim. Não tem como ter mais lei sobre mim, porque eu creio que o fim da lei veio até Cristo. E onde foi que se findou a lei? Foi em Malaquias? E começou o Novo Testamento em Mateus? Não, não tem nada a ver isso aí. A lei finda na cruz do Calvário. Quando Cristo é crucificado, testelestai, tudo está consumado. Quando ele ressuscita, ele estabelece o seu reino do amor. Ele estabelece a sua graça. Então, alguns religiosos questionam e querem dizer que a lei tem um outro sentido, esse versículo aqui de Romanos capítulo 10, versículo 4. Mas eu vou te explicar o significado dessa palavra aqui, o fim da lei. Fim da lei, no grego, ela tem um significado de telos. Telos é o significado de o fim da lei. Telos, que no nosso idioma, no nosso dialeto, tem um significado de término. Então, a lei termina em Cristo. A lei termina em Cristo. Eu acredito que eu estou sendo bem paciente, explicando com calma, para que assim, não só meus irmãos cresçam em graça e conhecimento, que eu cresça em graça e conhecimento, e tem os novinhos também que estão chegando, que também estão crescendo em graça e em conhecimento da palavra do Cristo ressuscitado, tá bom? Então vamos avançar um pouco mais aqui, que tem muita coisa para nós hoje.
crescemos em graça e conhecimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Acompanhe a sua Bíblia. Vamos para a palavra do Senhor. Eu gosto muito de ler as Escrituras. E eu sempre falo, quando eu converso com meus amigos, que o fato de você ler as Escrituras fica mais fácil de você não ser enganado pelo sistema religioso. E você sabe que hoje a maioria das pessoas que seguem as religiões, que seguem os templos feitos por mão de homens, eles não gostam de ler as Escrituras. Eles gostam de ouvir, aquele discurso montado por um determinado homem que se intitula pastor, porque nesse pacto só existe um pastor que é Cristo, não existe mais cargo eclesiástico, tanto de pastor como de presbítero, enfim, não existe mais isso. O que existe é o dom pastoral, é o dom do presbitério e assim vai. Então o Senhor distribuiu dons, e não mais cargo eclesiástico. Mas infelizmente as pessoas não gostam de aprender, preferem seguir homens cegos guiando outros cegos. Mas quem quer aprender está aqui nesse exato momento, nessa live aqui, compartilhando as verdades do Cristo ressuscitado e vai aplicar na sua vida e você vai ver o fardo que vai sair das suas costas quando você entende o Evangelho da Graça. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Acompanhe comigo. Já abriu a sua Bíblia? Já está com ela aberta? Já está anotando capítulos e versículos? Eu quero dizer para você que quanto mais você estuda a palavra do Senhor, mais cresce em graça e em conhecimento. Mais você fica estruturada para, sempre quando aparecer esses por aí que se dizem evangélicos, que se dizem pregadores ou pregadoras da palavra, você veio lá e mostrar a verdade do Cristo ressuscitado para essas pessoas. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar-se os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. 2 pontos me chamou a atenção aqui, nesse versículo bíblico, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O ministério, o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui, o ministério da morte. Presta atenção, a lei de Moisés era um ministério da morte. Olha que maravilha, olha que revelação que o Espírito Santo está nos dando nesse exato momento. Outro ponto que me chamou a atenção, que era um ministério transitório. Então, o ministério da lei de Moisés era um ministério de morte. É tanto que você vê várias passagens bíblicas que quem não conseguia cumprir a lei, descumprisse a lei, automaticamente essa pessoa era apedrejada até a morte. O exemplo da mulher que foi pega em adultério. Quando levaram para Cristo, eles disseram, na lei de Moisés tem que ser apedrejado até a morte. Então, a lei de Moisés, ela era para matar. Ou você obedecia os 613, a qual ninguém não consegue. Não, mas um dia desse eu estava fazendo uma live e um irmão comentou comigo. Mas, irmão, em Romanos fala que a lei é boa, que é santa, é justa. Aí eu disse, meu irmão, está escrito mesmo. Só que se você vê o contexto disso aí que você está falando, é para aqueles que conseguem. Aí eu perguntei para o abençoado, algum ser humano, tanto no Antigo Pacto como na Nova Aliança, conseguiu guardar os 613 preceitos da lei? Você consegue guardar os 613 preceitos da lei? Da lei de Moisés? Aí a pessoa disse, não. Pois é, meu irmão. Isso é para quem consegue. Quem consegue, perfeito. Quem não consegue, precisa que venha alguém e cumpra isso aí para estabelecer a graça sobre as nossas vidas. E louvo e engrandeço a Cristo que ele fez isso aí. Então, o ministério da lei de Moisés, eu vou já te provar que aqui nesse versículo, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 7, se não me falha a memória, vai estar falando da lei de Moisés. Preste muito bem atenção, é por isso que eu leio o versículo, releio várias vezes, para você entender o que eu estou dizendo aqui na direção do Espírito Santo de Deus, para que não fique nada aqui
errado para depois, mesmo a gente pregando a palavra do Cristo ressuscitado, explicando com calma, com clareza, há uma rejeição tremenda do sistema religioso. Imagina se a gente ficar aqui só contando historinha, do Saci Pererê, da Matinta Pereira, da sereia, essas fábulas humanas, essas mentiras, porque o ser humano ama historinha. Se eu estivesse aqui contando historinha da borboleta azul, essas coisas, essa live estava lotada de gente acompanhando. Como eu estou falando da graça do Cristo ressuscitado, poucas pessoas estão acompanhando. Poucas pessoas que querem crescer em graça e conhecimento acompanham isso aí. Você já prestou atenção? Que interessante. Então aqui nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, fala da lei de Moisés, que era um ministério de morte e era transitório. Então eu vou ler novamente o versículo e vou explicar dentro do texto, o contexto, o que é que o apóstolo Paulo está tentando passar para os cristãos em Corinto que queriam voltar a viver os rudimentos da lei de Moisés. Tanto os cristãos de Corinto, como também os cristãos de Gálatas. E hoje, nos dias atuais, os evangélicos dizem que pregam a graça, mas quando você chega dentro dos templos feitos por mão de homem, lá está estampado a lei de Moisés às claras, para que todos possam ver, sem exceção. Então, olha, toda e qualquer religião, entenda e presta atenção no que eu estou falando para você. Toda e qualquer religião prega fermento, prega lei, mistura graça com lei, faz uma bagunça só. Tem muitas das vezes até pessoas que estão nas redes sociais, no Facebook, diz que está pregando uma graça, que quando você percebe, eles estão até pregando uma graça legal, vai, de repente você percebe, eles desbandam para a lei de Moisés também. Então, meu irmão, tem de ter sabedoria. Ou você vive o antigo pacto ou o novo pacto, senão não vai. É graça. Nós somos justificados diante do Senhor pela fé em Cristo Senhor, em Cristo Jesus, pela fé, e não pelas obras da lei. Não é pelo ministério de morte, não é pelo ministério de transitório. Então, o ministério de morte, por quê? Porque quando as pessoas erravam, elas eram mortas através de uma punição. E transitório aqui, nesse versículo, por quê? Porque é algo que estaria de passagem, que teria um fim. Foi como eu expliquei agora em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. A lei de Moisés viria até Cristo. Eu vou usar aqui uma metáfora, uma colocação. Eu posso até dizer assim, para que nós possamos entender melhor, que a lei de Moisés, ela vem até Cristo. Cristo é como se fosse uma fronteira. É o aio. A lei viria conduzindo o povo até Cristo. Cristo é que é perfeito, que é justo, que é santo, que é maravilhoso. É isso que muitas das vezes o ser humano não consegue entender. Então, olha o que está dizendo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Presta atenção a uma coisa que eu quero explicar aqui para você nesse versículo. Se o ministério da morte, que era gravado com letras de pedras, qual foi esse ministério que foi gravado com letras de pedras, com letras em pedras? Não foi os 10 mandamentos da lei de Moisés? Ou eu estou enganado? Ou será que a minha Bíblia está errada e do sistema religioso está certo? Será? Porque dízimo, ele não é nem mandamento. Porque os 10 mandamentos foram gravados com letras de pedras. E nós sabemos os 10 mandamentos que o Senhor Jesus, com o tempo, o Jesus de Nazaré, ele resume os 10 mandamentos. Vocês sabem muito bem, ainda mais você que gosta de ler as Escrituras. Mas, além dos 10 mandamentos, vem 513 preceitos, que pode ser chamado de preceito, pode ser chamado de ordenança, pode ser chamado como você queira. O fato que dízimo, ele não é mandamento, ele é um preceito ou uma ordenança, dada por Deus à nação de Israel, não para eu e para você que moramos no Brasil. Mas eles pregam essa ordenança que está no ministério da morte, que é transitório. O sistema religioso prega. E a maioria prega 99% prega dízimo. Sabe o que me chama a atenção? É que
Tem tantas religiões, só no Brasil tem 1.500 religiões. E eu louvo e engrandeço a Cristo que eu não sou religioso. Não dependo de nenhum tipo de religião. Não estou pregado a nenhuma placa de nenhuma denominação, de nenhuma igreja feita por mão de homem. Porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só no Brasil, para você que não sabe, anota aí, tem mais de 1.500 religiões. Todas elas têm uma tese diferente. Eles vendem um Cristo diferente, uma forma de vender. E toda vez que você ouve uma mensagem e tem barganha no meio, tem cobrança de dízimo, tem envelope, eles estão te vendendo a Cristo. Então, essas religiões que já existem no Brasil, todas elas têm visões diferentes, opiniões diferentes. Uma não concorda com aquilo, a outra não concorda com aquilo. Mas quando se fala de dinheiro, quando se fala de dízimo, quando se fala de oferta, todos eles, 99%, se reúnem e têm a mesma visão. Para aquele não pode fazer aquilo, naquela religião não pode fazer aquilo, naquela não pode, essa não pode, essa não pode. Já quando se fala de dízimo, todo mundo pode, todo mundo tem de cobrar, tem de dar os 10%, senão vai para o inferno, senão o cortador, micrador, destruidor vai destruir tudo. E mal ele sabe que isso aí eram 3 espécies de gafanhoto que tinha no Antigo Testamento, não são demônios. Cortador, migrador e destruidor são 3 espécies de gafanhoto que destruía a lavoura dos israelitas. Mas não leiam Bíblia. E eu tenho certeza que os grandões, os pastores grandão, os pastores de homem, sendo constituídos por mão de homens, eles sabem dessas verdades que nós estamos falando aqui. É por isso que eles não gostam de nós. Porque sabem que nós falamos a verdade. E eles não vão mostrar para você que não gosta de ler Bíblia. Ele quer que todo mês você leve os 10%. Isso é lei. Isso é lei, infelizmente. Viu, meu irmão? Então, se você cumpre um preceito da lei, você precisa cumprir o restante, os 612. Porque, caso contrário, está debaixo de maldição. Quem fala isso é a palavra do Senhor. É o Cristo ressuscitado que fala isso usando a boca do apóstolo Paulo. Nas revelações, nas cartas reveladas à igreja. Bom, na continuação, no versículo de número 8, diz assim, de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 8, diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério de morte, que era o ministério da lei de Moisés, que era transitório, tinha até uma glória para aquele fim, para a nação de Israel. Só que o ministério do Espírito é de maior glória. Então você quer estar no ministério de morte, de condenação, que o ministério da lei de Moisés também é de condenação, que a gente vai ver isso aqui nas escritas. Era um ministério de morte, de condenação, você está entendendo? E era transitório, que estava de passagem, que teria um fim. Mas viria outro ministério do Espírito, que é muito maior, que teria muito mais glória. Que é esse ministério que foi dado para mim e para você que vive a nova aliança. Então, aqueles que ainda pregam a lei de Moisés, o antigo pacto, infelizmente, estão no ministério de morte, transitório e de condenação. Infelizmente, a maioria nem sabe disso. Tem gente que quando abre as lives que vê que eu estou pregando o Evangelho da Graça, eles nem assistem, porque eles não querem descobrir essas verdades. Querem continuar enganando o povo, né? Mas eu estou aqui com a minha missão de levar essa palavra para correr os 4 cantos do universo, como tem outros homens de Deus, mulheres de Deus também, que estão fazendo as mesmas coisas. Todos os dias a gente vem para as redes sociais pregar o Evangelho sincero, com pureza, sem cobrar nada, sem cobrar R$1 dessas pessoas. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, lembra que eu falei? A lei de Moisés a condenava ou não condenava? Alguém cometia, não conseguia cumprir aquela determinada ordem, eram condenadas. E depois de ser condenadas, viriam a morte. Então, a lei de Moisés estabelecida, né,
por Moisés era um ministério de condenação. Por isso que eu estou lendo o texto devagar com você, para você acompanhar comigo e ver o que eu estou mostrando para você, o que está nessa escritura. Porque se o ministério da morte, se o ministério da condenação foi glorioso, olha, foi glorioso, está no passado esse verbo, tinha até uma glória, né? Tinha até uma glória. Né? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça, que foi estabelecido pelo Cristo ressuscitado, ele tem muito maior glória, meu irmão. Isso aqui é motivo para você se alegrar por resto da sua vida. Não dá espaço nem para você pedir mais nada para Cristo. Só no fato de você descobrir essa verdade, que você e eu, que estão vendo nesse exato momento essa mensagem, saber que nós já fomos justificados pelo ministério da justiça, que é muito maior, que tem maior glória, já é para motivo de se alegrar, meu irmão. Eu sempre, quando amanheço os dias, eu mais agradeço ao Senhor pelas coisas que Ele me deu. Eu nem sobra tempo para estar pedindo nada, porque o que já tenho, o que já está na minha vida e que Ele me deu, é só agradecer. E uma das coisas que me chamou a atenção foi isso aqui no versículo 9. Olha o que diz, vou ler de novo. Vamos meditar na palavra do Cristo ressuscitado? Vamos crescer, vamos avançar, vamos meditar, vamos aqui mastigar, triturar essa mensagem para ela ficar assim mais forte, mais apurada, para nossa mente abrir mais por completo, e a gente entender de fato que nós temos a mente de Cristo. Claro que só entende isso aqui quem é eleito, quem é eleita e quem tem a mente de Cristo. Isso aqui é forte, não? Porque se o ministério da condenação foi em glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Olha que palavra maravilhosa. O ministério da justiça de quem é? Foi estabelecido por quem? Não foi pelo Cristo? Isso é forte, meu irmão. Que palavra. Versículo de número 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. O 11. Porque se o que era transitório, falou novamente, o ministério da lei de Moisés era transitório. Eu estou mostrando várias vezes. Então pare de pregar a antiga lei, a antiga aliança, a lei de Moisés, e nem tente viver. Porque agora o ministério é o do Espírito, da justiça do Cristo ressuscitado. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. O ministério do Espírito de Cristo, ele permanece. Ele é para sempre. Ele não é transitório. A lei vem até Cristo. De Cristo para cá, para a eternidade, para sempre, é eterno. Eu acredito que você está entendendo essa mensagem. Versículo 12 diz assim: tenho, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Claro que para falar para o judeu naquela época, né, da graça no meio deles que estavam cheios de costume judaico, não era fácil. Teria de ter muita ousadia mesmo para falar. Versículo 13 fala assim: e não somos como Moisés. Lembra que eu falei que esse texto falava aqui da lei de Moisés? Olha aqui o contexto aqui, afirmando isso que eu falei lá no início. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O fim de quê? O fim da lei, transitório. Então, por que Moisés colocava aquele véu sobre a sua face? Moisés, quando ele exercia o ministério da lei, e quando ele ia falar com a nação de Israel, estava um brilho no seu rosto, e ele colocava um véu. Aqui, esse véu aqui, para nós nos dias atuais, vocês querem que vocês entendam, a pessoa, quando ela lê as escrituras e não entende o evangelho da graça, é porque ela ainda está com esse véu sobre a face. Isso aqui é uma metáfora que o apóstolo Paulo pega da antiga aliança e usa para nós hoje. Então, naquela época,
Quando Moisés aparecia para o povo, para falar para o povo, ele vinha com um véu, porque o rosto estava iluminado, estava brilhando, estava com glória, então tinha um véu para não deixar ver a face dele completa, perfeita. Mas era um ministério de quê? Era um ministério transitório, de condenação e morte. É por isso que o versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés. Então nós que somos da graça, que pregamos a graça do Cristo ressuscitado, nós não somos como Moisés. Nós, quando vamos ler as Escrituras, nós não colocamos mais o véu, porque o véu foi abolido, o véu foi tirado. Hoje nós entendemos a Escritura Sagrada. Hoje a gente tem entendimento do que está lendo. A religião, o sistema religioso, infelizmente não consegue entender a graça do Cristo ressuscitado. Então, olha o que diz o versículo de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos ou embotados, ou seja, o entendimento na mente, meu irmão. Leiam as Escrituras e não entendem. É o que acontece com o sistema religioso até hoje. Dá exemplo aqui. Quando eles leiam as Escrituras Sagradas, eles colocam o véu. O seu sentido fica embutidos, fica embaçado, eles não conseguem ver perfeitamente a graça do Cristo ressuscitado. Vou dar exemplo. O camarada que ele diz que tem de fazer uma campanha para Deus te abençoar. Tu acha que esse camarada tal ou não está com véu? Ele está com véu, meu irmão. Ele não entende que em Cristo nós já fomos abençoados. Que tem de pagar um preço, que tem de sacrificar, que tem de fazer jejum. Isso tudo é véu, meu irmão. Porque quem fez isso foi antes da cruz e foi Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. Nem isso fez. Então isso tudo é lei. O véu está sobre a face deles. Eles olham para as Escrituras, lê, quanto mais eles lê, mais eles pregam a lei de Moisés. Eles não conseguem entender, porque o véu ainda está tapando a sua visão. Eles não conseguem ver. Os seus olhos ainda não estão iluminados. É por isso que acontece essas coisas. Não entende que o fim da lei é Cristo. Olha que maravilha. É por isso que quando Jesus ele é crucificado, Jesus de Nazaré foi crucificado naquele madeiro, que quando ele automaticamente ele expira naquele madeiro, as Escrituras Sagradas falam que o véu se rasga de cima a baixo, automaticamente. O que eu entendo aí, meu irmão? Que agora eu tenho acesso direto ao Pai. Esse véu não está mais sobre a minha face. Hoje eu leio as Escrituras, eu entendo a graça de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Então, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 14, vai dizer o quê? Olha o que está dizendo aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E eu lembro quando eu era do sistema religioso, que a denominação a qual eu participava, a empresa deles, né, o CNPJ deles, quando chegava lá que eles iam fazer depois do hino da harpa, que lá, vocês sabem quem foi desse ministério, sabe o que eu estou falando. Eu honro e engrandeço a Cristo porque Deus me libertou, me tirou de lá. Tirou o véu da minha face, e hoje eu entendo. E eles abriam, principalmente o livro do Salmo, que é o Antigo Testamento, e outras mais. Quando fala Antigo Testamento aqui, está falando em conjunto, completo. Eles faziam aquela leitura. Aí olhando aqui para esse versículo 14, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu é posto por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quando eu venho pegar o Antigo Pacto, o Antigo Testamento e aplicar para os dias atuais toda e qualquer passagem que tem no Antigo Pacto, você está colocando o véu sobre você, sobre a sua face, e impede de você ver a glória do Cristo ressuscitado. Leia comigo. Porque tem pessoas que dizem que acreditam na graça, mas estão marcando, diz que é a volta do Cristo, estão marcando, diz que o Messias. O que é Messias? Messias é ungido, é o Salvador. Né? Faz um monte, marcam datas, não funciona. Estão pregando, diz que é da lei de Moisés, diz que são da graça, mas estão pregando a lei de Moisés. Então, presta muito bem atenção, que isso aqui é forte. Olha o que está dizendo aqui.
Mas agora os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto em levantar da lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o ministério de condenação e morte, que era transitório, foi por Cristo abolido. Aonde, irmão João Rodrigues? Na cruz do Calvário, em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então, se você ainda prega o Antigo Testamento, se você vive o Antigo Testamento, se você está ainda na lei de Moisés, eu lamento te dizer, além de estar debaixo de maldição, você não está ainda no Cristo ressuscitado, como as escrituras o apontam. Porque Jesus, o Cristo ressuscitado, ele aboliu, ele tirou esse véu do meu rosto e do seu rosto. E hoje nós vemos com os olhos iluminado. Eu acredito que você está entendendo, né? Essa palavra maravilhosa. Em Gálatas, ou melhor dizendo, em Gálatas capítulo 4, versículo 9, 10 e 11, vamos ver o que está escrito. Já está perto aqui já para encerrar, vai ficar um pouco comprida essa mensagem, mas tudo é para a honra e glória de Cristo, né? Por mim aqui eu ficaria até a noite toda, né, o dia todo, a tarde toda, se alimentando da palavra do Cristo ressuscitado. Mas para não cansar os irmãos, a gente tem um limite, né? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 9 diz assim: Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? O apóstolo Paulo começa a dar uma lapada aqui nos cristãos lá em Gálatas. Olha o que ele está dizendo. Os cristãos em Gálatas queriam voltar àqueles rudimentos da lei de Moisés. E um dos rudimentos era a circuncisão. Rudimentos inúteis, pobre. Eles queriam voltar, né? Já estavam na graça e agora queriam voltar a esse rudimento. E hoje é a mesma coisa. O sistema religioso é só rudimentos. Pobres de espírito, não entendem nada do que é o Evangelho da Graça. Em Hebreus capítulo de número 8, versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 8, 6 e 7. Vamos ver o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Olha que palavra maravilhosa! Que aliança melhor que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida. E você sabe muito bem que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Hebreus, para os Hebreus, justamente para combater a lei de Moisés, que eles estavam tendo dificuldade. E Paulo aqui, o foco de Paulo é mostrar que Cristo é superior à antiga lei, é superior aos rudimentos da lei, é superior a Moisés. E é por isso que em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz essa grande verdade. E olha que aliança que está agora sobre mim, sobre você que acreditamos no Evangelho da Graça. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira for irrepreensível, ou seja, tinha algum proveito, né? Nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se a lei de Moisés fosse de fato perfeita, fosse de fato, não teria falha para poder ser exercida, não tinha necessidade de buscar uma segunda aliança. Mas como nós sabemos que a lei de Moisés
era um ministério de morte, era um ministério de condenação, era um ministério transitório, então haveria de ter o ministério de vivificação no Espírito, tinha que ter o ministério para sempre, permanente, e tinha de ser o ministério da graça, da revelação, e nada de condenação. Foi o que aconteceu com aquela mulher, que foi pega em adultério. Se não fosse a graça do Cristo na vida dela, segundo a lei de Moisés, aqueles homens disseram que era para apredejar ela. Mas ele perguntou para aqueles homens, perguntou para aquela mulher, mulher, cadê teus acusadores? Ela disse, eu não sei, eles se foram, não estão. Então se eles não te acusam, eu também não te acuso. A graça ela é isso, meu irmão. É totalmente diferente, é o oposto da lei. Então se a lei fosse perfeita, correta, não há necessidade de buscar uma segunda. Então hoje nós estamos no quê? Na perfeita, na justa, para sempre. Dá para você dar um glória, dá para você compartilhar essa mensagem, entender que Cristo está falando comigo e com você, nesse exato momento, através da palavra poderosa? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu vou estar encerrando nesse exato momento essa live, mas eu quero dizer com uma palavra do fundo do meu coração. E essa mensagem aqui é mais ou menos assim. Nós que pregamos o Evangelho da Graça, nós estamos firme, constante em Cristo Jesus. Acreditamos que nenhuma condenação há, mas para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque aqueles que ainda pregam a lei estão debaixo de maldição. Mas nós que já estamos na graça, fomos livres de tudo, meu irmão. De tudo, minha irmã. Tá bom? Então que todos mesmo, todos, em nome de Cristo Jesus, mais forte, mais firme, pregando o Evangelho da Graça. O sistema religioso está furioso. Estão atacando de tudo quanto é lado, porque está tirando. As pessoas estão se libertando, estão saindo desses alçapões, estão saindo dessas cadeias, dessas jaulas, e estão voltando para a graça do Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Eles estão se desprendendo dessas jaulas, estão tirando as algemas da mentira da religião. Esses cães golosos mentirosos que ficam arrancando dinheiro da população vai ter de procurar um emprego, vai ter de procurar uma capina. E prometa, meus irmãos, que a próxima live que eu for fazer agora, eu vou falar sobre o dízimo e vai ser muito forte. Para a honra e glória de Cristo, eu vou falar profundo nas Escrituras, porque toda vez que eu falo, eles me atacam. Mas vai ser muito forte, eu tenho certeza que Cristo será exaltado. Eu não sei se vai ser amanhã ou depois, mas na hora que eu tiver a oportunidade, a próxima agora será sobre o dízimo. Vou provar para você, para o sistema religioso, que o dízimo não é para nós que somos a igreja do Cristo ressuscitado. O dízimo é para a nação de Israel. O dízimo era para o antigo pacto, não é para a nova aliança. E vou provar nas escrituras de que forma é o correto que a igreja tem de contribuir. Porque algumas pessoas questionam e dizem assim, a igreja como vai se manter? A igreja somos nós, não é templo feita por mão de homem. Vou te provar como é que nós que somos a igreja, que somos vida, contribuímos muito melhor de quem contribui o dízimo. Porque eles pregam para as pessoas que se não der dízimo, vai para o inferno. E eu ainda vou pregar para as pessoas ainda. Tem muita mensagem que estão sendo estudada para pregar. Eu ainda vou pregar também sobre o inferno, que eles ficam colocando medo nas pessoas, dizendo que esse inferno é um lugar espiritual. E eu vou te provar nas escrituras sagradas que inferno é sepultura. Claro que é um outro assunto, um por cada vez. Enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e sabedoria, vai ser uma mensagem por cada vez. Agora, aqueles que estão chegando na graça agora, que estão vendo essa mensagem, ficam ainda meio com dúvida, um monte de perguntas dentro de si. Mas tenha calma, você que está chegando agora, tenha calma. Tem várias mensagens no meu canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para receber as novas mensagens. Assista as outras mensagens, porque cada mensagem que vai sendo pregada, a revelação do Evangelho da Graça vai entrando na sua mente e você vai se libertando do sistema religioso. Então, cada vez que você assiste uma mensagem, tanto minha como de qualquer um outro irmão que prega o Evangelho da Graça, você adquire mais um conhecimento para você. Não é da noite para o dia que você recebe assim a revelação do Evangelho da Graça. É devagar, é com calma. Mas você não pode desistir na primeira mensagem que você vê. Examina, quando você vê um pregador pregando nas redes sociais, veja se ele está acompanhando nas escrituras sagradas. Se está acompanhando, vai notando, vai marcando.
Tá entendendo? Faça a pergunta, tire as suas dúvidas, porque o objetivo aqui não é arrancar o seu dinheiro. O objetivo aqui é mostrar que nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Eu não quero para você o que eu não quero para mim, e o que eu quero para mim, eu quero para você. Se eu entendo que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar um preço grande, para nos libertar, tirar o povo debaixo da maldição da lei de Moisés, para que hoje nós reinamos em vida. Se eu acredito nisso, eu quero também que você acredite. De que forma? De uma forma gratuita. Corta o meu coração quando eu vejo muitas das vezes irmãos cobrando para pregar uma mensagem dessa. Uma mensagem dessa que chegou ao meu coração de graça, eu passo para você de graça. Sendo que a mensagem da graça chegou ao meu coração de graça. Do sistema religioso, não. Eu tive de pagar para ouvir um monte de mentira. Mas o Evangelho da Graça, há 3 anos atrás, quando eu ouvi um vídeo do irmão Geraldo Moraes, que chegou até mim, eu não paguei R$1 para ouvir a mensagem daquele homem de Deus. E essa mensagem do Evangelho da Graça, eu não sou seguidor do meu irmão Geraldo Moraes, não, meu irmão. Eu apenas analiso. Quando você pensa que foi fácil? Eu sou formado em teologia. Fiquei 12 anos no sistema religioso. Tinha cargo, todo tipo de cargo dentro do sistema religioso. Professor de escola dominical há 9 anos. Aí houve uma mensagem de um irmão chamado Geraldo Moraes, que não era conhecido nas mídias de congresso, coisa do tipo. Eu tomei o impacto. Mas o que fez eu entender o Evangelho da Graça é porque eu examino as Escrituras. Quando ele começou a falar que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem, rapidamente eu corri, peguei a Bíblia, caneta e caderno e fui notar. Eu vou ver se esse camarada está falando a verdade. E fui confirmando tudo que ele estava falando, eu fui acompanhando passo a passo. E aí despertou o desejo de ver outras mensagens. É o que eu falo para você. Não desista na primeira mensagem que você vê o irmão pregar. Examine as outras mensagens e vai na Bíblia, vai na palavra, ver se ele está falando a verdade, meu irmão. Isso é um direito seu de questionar e pegar o alimento sólido. E assim eu fiz. Ele ia pregando, falou do tempo feito por mão de homem, foi falando, a segunda que eu vi foi sobre o dízimo, depois eu vi sobre o inferno, e fui assistindo uma e outras mensagens. Daí eu já conheci outros irmãos da graça e fui estudando. Quando eu percebi, meu Deus, é aqui. Tudo que esse homem está falando está nas Escrituras. E o véu automaticamente, meu irmão, o véu que atrapalhava eu ver o Evangelho da Graça, sai. E o que acontece? Hoje eu estou pregando para milhares de homens e de mulheres de Deus, eleitos, eleitas, antes da fundação do mundo. Sabe cobrando quanto? Nem R$1. Estou feliz por estar fazendo isso. Eu estou feliz por estar fazendo isso. Porque é isso que Cristo quer. Eu não vi em nenhuma parte da Bíblia Jesus cobrando para pregar a sua mensagem. E olha que ele multiplicava pão, meu irmão. Não era qualquer mensagem, não. Eu não vi em nenhum momento da parte ele mandando fazer prédio para se congregar homens e mulheres. Não. Ele pregava no Monte das Oliveiras, pregava sentado na beira de uma praia, pregava em um barco, pregava nas aldeias, ele pregava em qualquer lugar. E olha que a mensagem dele ressuscitava até morto. Que mensagem! Sabe quanto que aquele pessoal pagava para ouvir aquelas mensagens de Jesus de Nazaré? Nem R$1, meu irmão. Hoje dentro desse sistema religioso aí podre, mentiroso, corrupto, uma empresa que fica arrancando dinheiro das pessoas, dos incautos, dos leigos que não têm conhecimento bíblico, usando a má fé para arrancar dinheiro dos irmãos que, coitados, são ignorantes no fato de não conhecer as Escrituras. Em que parte da Bíblia Jesus construiu o templo? Em que parte da Bíblia Jesus mandou seus discípulos construir templo? Muito pelo contrário, ele disse que não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derribado. E de fato foi a pique, foi ao chão. O templo de Jerusalém caiu no ano 70. Estuda a Bíblia, vai no livro histórico. Estuda a história da igreja. Para você ficar enraizado, para não cair nessas heresias, nessas pregações desses mentirosos, desses camaradas que não têm compromisso com a palavra. E eu estou falando assim forte, porque Deus colocou no meu coração para falar essa mensagem. Para se despertar, povo de Deus. Está no momento de você falar do Evangelho da Graça com amor, com carinho, com respeito. E respeitar o teu próximo. Aquilo que você não quer para você, não deseja para o seu próximo. Então não faça barganha com o Evangelho do Cristo ressuscitado. Porque o Evangelho da Graça é isso. Aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Amém? Papai, que todos tenham
um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, no seu momento que você estará vendo esta mensagem. Mas que Cristo sempre continue iluminando os seus olhos. Abba, Pai.